Vamos fazer uma oração pedindo que Deus nos abençoe. Aí nós vamos ler em seguida Romanos capítulo 11, a partir do verso 32. Vamos orar. Ó Senhor, nós queremos agradecer pelo grande privilégio. Estamos aqui reunidos em nome de Jesus para buscar, Senhor, a verdade santíssima da sua santíssima palavra do Evangelho de Jesus. Nos perdoe, Senhor, qualquer pecado que esteja em nosso coração neste momento. Nós te pedimos, Senhor Deus, ó Senhor, e nos conceda, por sua misericórdia, Senhor Deus Todo-Poderoso, a graça do Espírito Santo, da direção do Espírito Santo, para que possamos estudar esse assunto de forma, Senhor, a realmente entender, Pai, a tua doutrina, a tua verdade, e sermos edificados, sermos fortalecidos em nome de Jesus. Nos abençoe, nos fortaleça na sua bendita palavra, em nome de Jesus, e abençoe, Senhor, toda esta série de estudos, para que nós sejamos realmente dirigidos, Senhor, e guardados na palavra do Senhor. Nós oramos assim em Cristo e nós agradecemos. Amém. Graças a Deus. Amém. Pode sentar, meus irmãos. Irmãos, semana passada eu comecei a estudar com vocês a doutrina da providência. E conforme eu vou explicar hoje, os 3 primeiros capítulos, conforme nós vimos semana passada, eles são capítulos assim que apresentam de forma a doutrina de uma maneira mais geral, dando algumas explicações importantes sobre a doutrina da providência, né? E os outros capítulos que nós vamos estudar hoje, são 4 capítulos, se Deus quiser, principalmente 3 capítulos. O quarto, aliás, capítulo não, capítulo é o que nós estamos estudando no total, mas os parágrafos, os 3 parágrafos que nós vamos ler agora, o quarto, o quinto e o sexto, ele fala da relação da providência com o pecado, não é? E o último, ele é um fechamento dessa doutrina, mostrando uma aplicação particular em relação à igreja, que é realmente o nosso maior interesse, né? Entender qual é a relação de tudo isso com a nossa vida cristã e com a igreja de Cristo, que é o povo de Deus. Então esse vamos dizer assim, a estrutura deste capítulo, muito importante da nossa confissão, dentro dos nossos estudos. Então convido os irmãos a nós lermos, né, aqui Romanos capítulo 11, nós vamos ler, exatamente porque esse trecho que nós vamos estudar é em relação ao pecado, nós vamos ler o que Paulo diz aqui a partir do verso 32. Porque Deus encerrou a todos debaixo da desobediência, para com todos usar de misericórdia. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis os seus caminhos. Porque quem compreendeu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro a ele, para que lhe seja recompensado? Porque dele, e por ele, e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Aqui esse é o encerramento da parte doutrinária dessa carta aos Romanos. E aqui Paulo encerra dizendo assim: Deus encerrou todos debaixo da desobediência, para com todos usar de misericórdia. Aí ele louva a Deus, mostrando a glória, a sabedoria infinita de Deus, como Deus age, como são insondáveis os seus caminhos. E ele faz uma referência então ao pecado e a maneira como Deus tratou com o pecado, né? E ele diz: Deus encerrou a todos debaixo da desobediência, para com todos usar de misericórdia. Isso mostra que o pecado, que a desobediência, não é alguma coisa que aconteceu independente do propósito divino e da providência divina, mas é alguma coisa que Deus tem um controle, né?
E que ele faz isso, até essa questão do pecado, até o pecado e tudo o que aconteceu desde a queda para cá, isso vai resultar na glória de Deus. Deus administra isso de uma maneira sábia para que o seu nome seja glorificado. Então, e Paulo acaba aqui então louvando, bendizendo, glorificando ao Senhor, né? Então, meus irmãos, o que nós vamos estudar é exatamente dentro desse assunto hoje, do pecado, né? E em relação à providência. Mas, só relembrando, irmão, vamos relembrar aqui, antes de eu ler com vocês esses 3 parágrafos aqui, que estudamos semana passada, eu peço sempre assim, quando acontecer de vocês perderem, né, aí assistam a gravação, né, para a gente poder sempre acompanhar. E sempre tenho pedido para lerem também e lerem todos os versículos. Nem sempre nós conseguimos ler todos os versículos, mas os versículos são muito importantes, muito interessantes, porque eles dão a base realmente bíblica do que nós estamos afirmando aqui, né? Então, esse capítulo da providência, ele é o complemento do capítulo da criação. Então, Deus cria e Deus, ele não largou a criação, mas ele cuida da criação, que é a doutrina da providência. E a doutrina da providência, junto com a doutrina da criação, e junto com a doutrina que nós vamos estudar depois, é a doutrina da redenção, são as obras, diz respeito às obras de Deus, criação, providência e redenção. E elas estão cumprindo o decreto de Deus. Aquele Deus que nós estudamos no capítulo 2, Deus santíssimo, justo, todo glorioso, cheio de sabedoria, de misericórdia, sábio, enfim, aqueles atributos divinos, o Deus triuno, o Deus Pai, Filho e Espírito Santo, esse Deus que nós conhecemos aí nas Escrituras Sagradas, é a base da nossa fé, tanto na Palavra de Deus, na Escritura, que é a revelação especial, como também na revelação geral, que nós estudamos lá no capítulo 1, que é o que? De respeito à criação, a nossa consciência e a própria providência, tudo isso revela Deus, né? Mas nós temos uma revelação especial que é a Bíblia, a Palavra de Deus. Então, irmãos, esse Deus revelado, ele é um Deus que decretou todas as coisas, nós temos estudado, soberano, nada acontece sem o seu desígnio, a sua determinação. E ele, então, ele determinou a criação, a providência e a redenção, que nós vamos estudar também. Inclusive, semana que vem, se Deus permitir, nós vamos falar sobre a doutrina, então, da queda do homem, a queda no pecado e o castigo a respeito disso. Então, eu convido os irmãos a nós lermos os 3 parágrafos, para nós relembrarmos aí o que foi estudado semana passada. O primeiro parágrafo, sobre a divina providência, diz assim: Deus, o bom Criador de todas as coisas, em seu infinito poder, sabedoria, sustenta, dirige, dispõe e governa todas as criaturas e coisas, desde a maior até a menor, por sua muito sábia e santa providência, para o fim para o qual foram criados, segundo a sua infalível presciência e o livre e imutável conselho de sua própria vontade, para o louvor da glória da sua sabedoria, poder, justiça, infinita bondade e misericórdia. Então, esse Deus, ele que criou, ele não deixou a sua criação, mas conforme a sua sabedoria e poder, ele sustenta, ele dirige, ele dispõe e governa. Então ele conduz todas as coisas e sustenta todas as coisas. É a doutrina da providência. Ele não abandonou a criação. Tem um certo pensamento que diz assim: Deus criou. Há 3 erros que nós devemos evitar, né? Que Deus, ele criou e abandonou, que, vamos dizer assim, isso é antibíblico. Não, Deus não criou nem abandonou. Deus criou sim, mas não abandonou. Ele continua cuidando da criação, que é a providência. Ou que Deus não existe, né? Que seria o ateísmo já, e que tudo corre assim ao acaso, também não é verdade. Que Deus, ele está controlando, dirigindo todas as coisas. Ou também outro erro, heresia mesmo, que seria o panteísmo, que diz que Deus é tudo, Deus está em todo lugar, mas tudo é Deus, né? E também não é assim, né? Então,
Deus nem abandonou, nem também ele é a matéria ou todas as coisas que estão em volta, mas ele é um Deus que está acima de tudo, mas ele está presente, conduzindo, dirigindo, sustentando todas as coisas. Então a doutrina da providência diz que ele faz isso, e isso tudo para o louvor da glória da sua sabedoria, poder, justiça, infinita bondade e misericórdia, porque a providência mostra todos esses atributos divinos, e Deus ele faz especialmente tudo isso para a honra e a glória do seu nome. O segundo parágrafo diz assim, vamos ler também: embora em relação à presciência e ao decreto de Deus, a causa primeira, todas as coisas acontecem imutável e infalivelmente, de forma que nada acontece por acaso ou sem a sua providência, contudo, pela mesma providência, ele ordena que elas aconteçam de acordo com a natureza das causas secundárias, seja necessária, livre ou contingentemente. Então, o que quer dizer aqui é que Deus usa os meios, né? Nada é por acaso, como ele diz aqui, de forma que nada acontece por acaso, tudo acontece de acordo com o decreto de Deus. Mas ele dirige tudo isso de acordo com os meios, de acordo com a natureza das causas secundárias. Deus é a causa primária de tudo que acontece, mas existem as causas secundárias e elas então estão também dentro da providência divina. Deus está sustentando tudo por essas causas secundárias. E aqui a confissão coloca, digamos assim, 3 tipos de causa secundária: necessária, livre e contingentemente. Até semana passada eu dei uma explicação, mas eu queria reforçar aqui, explicando até melhor. Necessária, que diz respeito das leis da natureza, por exemplo. Se eu pego aqui e solto esse controle aqui, o que vai acontecer com ele? Ele vai cair, porque existe a lei da gravidade, existe a lei da natureza, né? Então, necessariamente ele vai cair, né? Então, existe aquilo que nós dizemos uma causa secundária necessária, né? Existe aquilo que é livre, quer dizer que depende da minha vontade. Então a gente pode dizer também que é livre, eu posso ou não soltar, então é livre, depende de mim. Eu sou um ser pensante, eu posso tomar decisões, então eu posso decidir soltar ou não, né? Então é livre, é uma causa secundária também que depende da minha decisão de soltar o controle ou não. E contingentemente, tem um monte de coisa que precisa acontecer, incerta, são várias situações que precisa acontecer para que esse controle ele fique aqui na minha mão ou não, né? Ou ele caia. Então são várias causas secundárias, por exemplo, eu poderia não ter chegado aqui, há muitas coisas que podem ter acontecido para que impeça isso de ocorrer ou que favoreça isso ocorrer. Então são coisas imprevisíveis, mas que tudo isso, todas essas causas secundárias sejam necessárias, livre ou contingentemente, tudo isso está no controle de Deus e Deus está dirigindo para que ocorra exatamente o que Ele quer. Ou seja, esse controle só vai cair, se ele cair é porque Deus quer. Então, como ele não vai cair, né, é porque Deus não quer, né? Então, não vou soltar ele agora, não tem por que fazer isso, né? Então, é porque Deus não quer. Tudo o que acontece é porque Ele realmente determinou e Ele está sustentando todas as coisas. Mas, veja, Ele opera, mas isso não quer dizer que Ele não opere pelas causas secundárias. Normalmente, de forma normal, Ele opera pelas causas secundárias. Agora, o terceiro parágrafo, ele fala de que Deus pode operar sem esses meios, sem o uso dos meios. Então, o terceiro parágrafo diz assim: Deus, em sua providência ordinária, faz o uso de meios, ainda assim é livre para operar sem, acima e contra, como lhe aprouver. Então, normalmente, Deus usa os meios para operar a sua vontade. Deus usa essas causas que eu citei aqui, mas Ele pode operar sem eles, acima deles ou contra eles. Eu dei um exemplo semana passada, sem eles, né? A pessoa está doente e Deus cura aquela pessoa sem. Normalmente, como é que Deus faz quando uma pessoa está doente? Deus cura pelo remédio, pelo alimento, alguma coisa, né? Deus vai usar os meios para curar a pessoa de morrer de uma doença, por exemplo, né? De a coisa se agravar. Então Deus vai usar o remédio, Deus vai usar vários meios. Normalmente Deus faz isso.
E aquilo é Deus operando. Mas ele pode fazer sem, acima e contra eles. Isso que nós chamaríamos de milagre. Então, sem, quando Deus não usa os remédios para curar. Deus pode fazer isso. Acima, quando Deus até potencializa um remédio para que ele faça efeito ainda mais do que ele realmente foi produzido para operar ali. Então, quando Deus potencializa aquele remédio, vamos dizer assim. Ou contra eles, quando, por exemplo, uma pessoa é picada por uma cobra, ela foi injetado nela um veneno, pode matá-la em pouco tempo. Então, aquilo ali é um meio de morte, mas Deus pode ir contra aquilo e salvar aquela pessoa. Então, Deus pode operar sem os meios, sem eles, acima deles ou contra eles, como lhe aprouver. Então, isso que nós chamaremos de milagre. Mas, normalmente, Deus usa os meios, né? De forma, como a confissão disse, Deus em sua providência ordinária faz uso dos meios, ou seja, ordinariamente, ele usa os meios, mas pode ser que extraordinariamente, ele opere sem, acima e contra eles, conforme lhe aprouver. Na verdade, tudo é Deus. Então, nós não devemos dar graças a Deus apenas quando acontecem milagres, mas na normalidade da vida. O pão que eu comi hoje, a roupa que eu visto, a água que eu bebo e tomo meu banho, tudo isso é bênção de Deus e é providência de Deus, e são coisas normais, ordinárias, que Deus está usando para me beneficiar, para me abençoar, e é Ele que está conduzindo todas as coisas. Então, meus irmãos, esses 3 parágrafos, eles tratam da doutrina da providência de uma maneira assim geral, né? Ou seja, que Deus sustenta, governa para a sua glória, que Ele faz isso, o que não significa que não haja causas secundárias, e que Ele pode, normalmente Ele usa esses meios, mas Ele pode operar sem os meios, de forma extraordinária, sem, acima e contra eles, tá? Vamos passar então para os parágrafos que eu quero ler hoje com vocês. Vocês têm alguma pergunta até aqui? Está claro? Tá? Então, os 3 parágrafos que nós vamos estudar agora, eles falam da questão do pecado. E o último parágrafo, como eu falei há pouquinho, ele fecha este assunto aplicando à igreja. Este é um dos capítulos mais consolador, é uma doutrina das mais consoladoras, né? Em relação à nossa vida, em relação à nossa situação neste mundo. Nós estamos, por exemplo, irmãos, vivendo agora uma situação difícil na humanidade, que é uma pandemia, né? E isso nos levanta a pergunta: Deus, Ele está no controle dessas coisas? O último parágrafo, ele vai fechar o assunto mostrando como isso se aplica à igreja. Agora, nós precisamos tratar antes da questão do pecado. Se Deus, o que é que nós temos afirmado até aqui? Observe bem, que Deus, Ele criou todas as coisas e Ele controla e sustenta todas as coisas. Esse Deus santíssimo, bom, gracioso, sábio, Ele faz isso. Aí vem uma pergunta, irmãos: e o pecado? E o mal? A existência do mal no universo e a existência do pecado. O que Deus tem a ver com isso? Como é que isso se encaixa na doutrina da providência? A Bíblia, ela não vai dar uma explicação, irmãos, sobre a origem do mal e sobre a origem, enfim, do pecado, do mal. Ela não vai dizer isso, e nós não devemos tentar especular sobre essas coisas que a Bíblia não revela, né? Então é muito prudente nós ficarmos aonde a Bíblia, ela nos dá informações, ela mostra para nós. O que a Bíblia vai falar agora não é mostrar para nós assim a origem do mal, essas coisas, não. Mas o que ela vai falar para nós é a respeito do controle que o Senhor Deus tem sobre o pecado e sobre a própria maldade, sobre o mal. Que essas coisas, tudo que acontece de pecaminoso, de mal, não é
alguma coisa, vamos dizer assim, a parte da providência. Mas até isso, se a providência ela abrange tudo, a providência ela vai abranger também a questão do pecado, a queda de Adão, a queda dos anjos, a queda de Adão, os pecados que são cometidos desde daquela terrível queda até hoje. O que isso tem a ver com a providência de Deus, né? Então a Bíblia não vai mostrar, e nem a confissão, qual a origem do mal, né? Mas ela vai dizer assim, que o pecado, ele tem uma relação com a providência divina e que está cumprindo a providência divina, o desígnio de Deus. Que uma coisa importante que eu quero que vocês guardem muito, nós vimos a doutrina do decreto de Deus, dos decretos de Deus, que Deus decretou todas as coisas. E essas doutrinas que nós estamos estudando agora, criação, providência e a redenção, elas são doutrinas que falam do cumprimento do decreto de Deus. Então são as obras de Deus. Deus está operando de acordo com o seu decreto. Deus não está mudando, ele decide uma coisa hoje, amanhã ele decide outra. Não, ele está tudo seguindo como a pontualidade assim de um relógio, como um ponteiro que vai cumprindo o seu caminho. O que ocorre está cumprindo perfeitamente o decreto de Deus. Então isso inclui o pecado. Isso inclui o primeiro pecado. Isso inclui todos os pecados que vieram desde ali. Então, é isso que nós vamos estudar agora, tá bom? Então vamos ler os 3 parágrafos. E se eu não conseguir ler todos os textos, irmãos, mas cada versículo desse é muito importante, então não deixem de ler, tá? A onipotência, a sabedoria inescrutável e a infinita bondade de Deus tanto manifestam-se em sua providência, na qual o seu conselho determinado se estende mesmo até a primeira queda e a todas as outras ações pecaminosas, tanto de anjos quanto de homens, e não por meio de mera permissão, os quais ele também muito sábia e poderosamente delimita e de forma variada ordena e governa em sua multiforme dispensação para os seus próprios santos fins, ainda assim de forma que a pecaminosidade desses atos procede da criatura e não de Deus, que sendo santíssimo e justíssimo não é nem pode ser o autor ou o aprovador do pecado. Então, vamos explicando aqui. Eu vou lendo agora, eu li todo o texto, eu vou lendo agora as partes e explicando com a graça de Deus. Diz assim: a onipotência, sabedoria inescrutável e infinita bondade de Deus tanto manifesta-se em sua providência. Então veja, tudo isso, toda essa providência manifestam esses atributos divinos: onipotência, sabedoria, inescrutável, infinita bondade de Deus, na qual o conselho se estende até a primeira queda e a todas as ações pecaminosas, tanto de anjos quanto de homens. Ou seja, o conselho de Deus, ou o decreto de Deus, se estende, o controle dele e tudo o que ocorreu se estende a esse decreto, né? Tudo que ocorreu, é isso que eu quero dizer, colocando melhor, né? Tudo que ocorreu, todo o pecado, desde a primeira queda até os pecados que vieram depois, eles estão incluídos na providência, de forma que eles não estão acontecendo a parte da providência, ou como uma situação em que Deus teve que ter um plano B, né? Então ele planejou uma coisa e aí ocorreu outra. Não, mas até mesmo isso estava no seu decreto e está na sua providência, que é o cumprimento do seu decreto. Agora, tanto de anjos como de homens, ou seja, a queda dos anjos, o pecado dos anjos, a queda do homem, o pecado do homem e todos os pecados que vêm em seguida, de anjos e homens, eles estão na providência. Fazem parte da providência. Então significa que estão cumprindo o conselho de Deus. Estão cumprindo e mostram a onipotência, a sabedoria e a infinita bondade de Deus.
E a confissão continua assim: e não por mera permissão, os quais ele também muito sábio e poderosamente delimita e de forma variada ordena e governa. Então não é meramente uma permissão, não é meramente alguma coisa que Deus permite acontecer e não tem o controle, né? É mais ou menos assim, como alguém que permite que coisas ali estejam acontecendo e não olha mais para aquilo. Deu a permissão e não cuidou mais daquela situação. Não, de forma nenhuma. Essas coisas não são por mera permissão, ou seja, não é simplesmente que Deus permitiu e foi embora, podemos entender assim. Mas Ele controla isso. Ele ordena e Ele dirige, mesmo isso. A confissão usa aqui alguns termos. Muito sábia e poderosamente, ou seja, de acordo com a sua sabedoria e o seu poder, Ele delimita, ordena e governa. Então, aquilo acontece até onde Ele permite. Ele controla aquilo para que aquilo não ultrapasse realmente o decreto dele. Ele ordena e dirige tudo aquilo. Aquilo não está a solto. Nenhum pecado está ocorrendo sem o controle de Deus, mas Deus está limitando e ordenando o mesmo pecado, mesmo o próprio pecado. Deus está controlando e dominando, e limitando, está ali, enfim, no controle de toda aquela situação. Então não é uma mera permissão. É uma permissão no sentido de que Deus, Ele não é a fonte, de certa forma Ele está permitindo aquilo acontecer, mas não é uma mera permissão no sentido de que Ele permite e vai embora, mas no sentido de que Ele realmente está controlando e dirigindo todas aquelas coisas, limitando, ordenando e governando todas aquelas coisas, e a confissão continua assim: em uma multiforme dispensação para os seus próprios e santos fins. É para um fim santo, porque é como uma conta de matemática, né? Que aquelas continhas lá da escolinha, que a gente aprende quando é pequenininho, que a professora faz aquelas expressões de colchete, parêntese, né? Colchete, esse colchete. Aí a gente olha assim quando é pequeno, né? Acho que até hoje, se colocar para minha frente assim, eu vou ficar meio confuso agora. Faz tempo, né, que eu não olho para aquilo. Mas quando eu olho assim, onde é que vai acabar isso? Aí a professora vai fazendo, aí encerra ali. Tem um número exato, que é o número certo daquela conta, que tem que dar naquele resultado. Não vai dar outro, porque toda aquela conta, toda aquela expressão, ela resultará naquele número, né? Naquele resultado específico. Então é assim, Deus está controlando tudo, que no fim é um propósito santo. Então Deus tem um bom propósito naquilo. Deus tem um bom propósito em tudo. Até na queda, e até nos pecados, na queda dos anjos, e até todos os pecados, e tudo o que está acontecendo para os seus próprios santos fins. Agora, a confissão vai continuar dizendo assim: ainda assim, de forma que a pecaminosidade desses atos procede da criatura, e não de Deus, que sendo santíssimo e justíssimo, não é nem pode ser o autor e aprovador do pecado. Ou seja, isso que nós estamos dizendo aqui não significa que Deus é o autor daqueles atos pecaminosos, que Deus, ele como que colocou ali, foi a fonte daquele pecado. De jeito nenhum. Deus é santo, então Ele não é a fonte daquele pecado. Ainda assim, esses atos procedem da criatura. O pecado é da criatura, não é de Deus. O pecado foi dos anjos, não de Deus. O pecado foi de Adão, não de Deus. E Deus não é autor daquele pecado, que sendo santíssimo e justíssimo não é, nem pode ser autor e aprovador do pecado. Ou seja, Deus não é nem autor, nem está aprovando aqueles pecados. Aqueles pecados serão condenados e serão julgados e condenados por Deus no tempo certo. Porém, aquilo ali está cumprindo o decreto de Deus. Porque se não fosse assim, e aquilo está dentro da providência de Deus, porque se não fosse assim, e é o que eu acabei de dizer, ou seja, significa que a confissão diz que Deus está limitando, delimitando, ordenando e governando aquilo. E aquilo está cumprindo o decreto, está cumprindo a providência, está cumprindo o decreto da providência. Se não fosse assim,
Deus não teria controle. Deus seria como nós, ou seja, nós não temos o controle das ações dos outros. Nós não temos, por exemplo, nós não decidimos o que uma pessoa do nosso lado vai fazer e nós reagimos, né? Por exemplo, alguém vem, uma suposição, alguém vem e vem praticar um ato de violência contra mim, por exemplo, eu tenho que reagir, eu tenho que me proteger, né? Então, é uma reação. Alguém vem, me dá praticar uma boa ação em relação a mim, eu vou reagir também. Então, eu não tenho controle das ações do que está do meu lado, sejam boas, sejam más, mas Deus tem o controle. Deus tem o controle sobre o pecado, Deus tem o controle sobre o diabo, Deus tem o controle sobre Adão e sobre a queda, e sobre todos os pecados. Deus tem um controle sobre Pilatos, que lavou as mãos. Tudo aquilo teve que acontecer para Jesus morrer na cruz. É pecado? É pecado. Deus desaprova? Sim. Deus condenará aqueles pecados? Sim. Deus vai julgar tudo aquilo? Sim. Deus foi o autor daquilo? Não. Foi Deus que fez, tentou Pilatos? Não. Mas Deus está no controle daquilo. Como é que isso acontece? Não sei. A Bíblia não revela, né? Mas a Bíblia mostra claramente que essas coisas estão no controle divino. A Bíblia não diz, vou repetir aqui que eu falei nisso, qual é a origem do mal, a origem do pecado, tudo isso. Não é um assunto que as Escrituras mostram para nós. Mas ela mostra claramente, e também não mostra como é que essas coisas acontecem, que a natureza disso nós não sabemos. Mas nós sabemos que isso acontece, que isso é assim. E que Deus está no controle de todas essas coisas, irmãos. Vamos ver se nós conseguimos ler os textos, irmãos, que estão aqui. Tá bom? Vamos ver. Eu já li com vocês Romanos 11, 32 a 34. Vamos ler de novo? Romanos 11, 32 a 34, que diz assim: porque Deus encerrou a todos debaixo da desobediência para com todos usar de misericórdia. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Porque quem compreendeu a mente do Senhor, quem foi o seu conselheiro, ou quem lhe deu primeiro a ele, para que ele seja recompensado? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, glória pois a ele eternamente. Amém. Então veja que Paulo diz no versículo 32, Deus encerrou a todos debaixo da desobediência. Aquilo está cumprindo a determinação divina. O pecado não é alguma coisa que está fora do controle divino, de jeito nenhum. Segundo Samuel, capítulo 24, versículo 1. E veja que Paulo diz aqui que tudo isso cumpre um propósito para a glória de Deus e que Deus mostra, mesmo nisso, a sua glória, a sua sabedoria, o seu poder. Segundo Samuel 24, 1. Segundo Samuel 24, 1. Irmãos, sábado que vem é o último sábado do mês, já? Né? O nosso plano, a gente vai dar uma pausa no mês de julho, né? Falei para vocês, né? Aí, eu acho que, replanejando aqui, que eu estou pensando agora, nós começarmos o capítulo da queda, darmos uma cortada, não vai ser bom, né? Então, eu acho que eu vou fazer assim, e até quero ler esses versículos aqui, porque esses versículos são muito importantes para nós lermos. Então vamos fazer assim, mudar um pouquinho, né? Nós vamos fazer hoje e no outro sábado esses parágrafos, tá bom? Você concorda? Pode ser? Você finaliza a providência, né? Exatamente. Aí depois em agosto, né? Aí a gente recomeça. A gente recomeça com a queda já, né? Aí quando eu tenho da queda. Tá bom assim? Eu acho que é melhor, porque senão vai ficar quebrado. Então vamos lá, 2 Samuel 24, e eu aproveito e leio os textos com mais calma. Eu quero ler esses textos, porque eles são muito importantes para a gente ler com vocês. 2 Samuel 24, versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor.
E a ira do Senhor se tornou a acender contra Israel. E incitou Davi contra eles, dizendo: vai, numera Israel e a Judá. Então veja, irmãos, Deus, ele queria trazer punição sobre o povo, porque o povo merecia naturalmente. Observe que aqui diz que Deus incitou Davi, dizendo: vai, numera Israel e Judá. Aquilo foi um pecado de Davi. E não deveria ter. Depois você lê todo o capítulo, tá? Eu peço para vocês. Ele não deveria ter feito isso, mas o texto diz aqui: Deus incitou Davi a fazer aquilo. Quer dizer, que Deus estava no controle daquilo. Até aquele ato de Davi estava no propósito de Deus, porque Deus estava irado com Israel e Deus queria punir o povo. Agora, olha o que diz sobre o mesmo evento, é o mesmo evento agora em 1 Crônicas, capítulo 21, versículo 1. 1 Crônicas, capítulo 21, versículo 1. Olha o que diz aí, irmãos. 1 Crônicas, capítulo 21, versículo 1. O mesmo evento, tá? Agora, olha o que diz aqui. Então, Satanás se levantou contra Israel e incitou Davi a numerar Israel. Então, lá em Samuel diz que foi Deus, e aqui diz que foi Satanás. O que significa isso? É que por trás, quem é o tentador? Satanás. Então, por trás daquela tentação, do pecado que Davi iria cometer e da própria tentação de Satanás, estava a determinação divina. Então, esse texto está mostrando que mesmo aquele pecado, Deus estava no controle e Deus tinha determinado que acontecesse. Agora, de quem é o pecado? De Davi. Quem é a tentação? Quem é que tentou? O diabo. Então, esses atos pecaminosos, que o diabo aqui está pecando, e Davi está pecando, o diabo como tentador e Davi caindo naquela tentação, estava cumprindo o desígnio de Deus. Vamos ver outro texto agora. 2 Reis, capítulo 19, versículo 28. 2 Reis, capítulo 19, versículo 28. Segundo livro de Reis, capítulo 19, versículo 28. Diz assim a palavra do Senhor. 19, 28. Por causa do teu furor contra mim, e porque a tua revolta subiu aos meus ouvidos, portanto porei o meu anzol no teu nariz e o meu freio nos teus lábios, e te farei voltar pelo caminho por onde vieste. Veja, irmãos, que este rei assírio aqui se refere a Senaqueribe. Aqui no versículo, nesse trecho, está se referindo à ofensa contra o povo de Deus desse rei assírio. Lá mais adiante vai mostrar que Deus vai ferir os assírios. Então veja, eles tinham a intenção de destruir, de vir, de fazer, né? Aqui no versículo 21, vamos ler desde o 20, alguns versículos apenas. No versículo 20 diz assim: Então Isaías, filho de Amós, mandou dizer a Ezequias: Assim diz o Senhor Deus de Israel: O que me pediste acerca de Senaqueribe, rei da Síria, ouvi? Esta é a palavra que o Senhor falou: A virgem, a filha de Sião, te despreza, de ti zomba, a filha de Jerusalém meneia a cabeça por detrás de ti. A quem afrontaste e blasfemaste? Contra quem alçaste a voz e ergueste teus olhos ao alto? Contra o Santo de Israel. Por meio dos teus mensageiros afrontaste o Senhor e disseste: Com a multidão dos meus carros
subi ao alto dos montes, aos lados do Líbano, e cortarei os seus altos cedros e as suas mais formosas faias, e entrarei nas suas pousadas extremas até o bosque do seu campo fértil. Então ele estava pensando em pecar, destruir. Aí o que Deus diz no versículo 28? Por causa do teu furor contra mim, porque a tua revolta subiu aos meus ouvidos, portanto porei meu anzol no teu nariz e o meu freio nos teus lábios, te farei voltar pelo caminho por onde viste. Ou seja, tu não vais fazer isso. Então aqui Deus limita o pecado, percebe? Então aqui Deus põe um freio no pecado, né? Então o pecado está no controle de Deus, tanto quando ele acontece, como nós vimos lá no caso de Davi, como quando o homem pensa em fazer, mas ele não consegue fazer, porque Deus, vamos dizer assim, limita aquilo ali. Ele só vai acontecer se Deus permitir, se Deus quiser, na verdade, porque Deus está no controle, tá certo? Vamos ver Salmo 76, versículo 10. Salmo 76, versículo 10. Salmo 76, versículo 10. Olha o que aqui está bem claro sobre esse domínio de Deus sobre o pecado, delimitando o pecado. Olha só: certamente a cólera do homem redundará em teu louvor, o restante da cólera tu o restringirás. Percebe? Então a cólera do homem vai resultar no louvor a Deus. É aquela expressãozinha que eu disse para vocês, matemática. Então o homem, até a cólera do homem, no final, vai resultar na glória de Deus. É claro que nós, agora olhando, nós não conseguimos ver, porque nós não vemos lá o final da expressão, mas Deus que vê tudo, Ele sabe o que Ele está fazendo. Por isso que os antigos diziam, Deus sabe o que faz, nós temos que confiar nele, né? Mas o que acontece? A cólera do homem redundará em louvor a Deus. E o resto da cólera tu restringirás. É o caso de Senaqueribe. Senaqueribe estava cheio de ódio, de cólera, de determinação, de destruição. E se fosse dado a cordas soltas a ele, liberdade para ele, ele mataria. Ele tinha determinado isso, ele queria fazer isso, ele estava com toda a disposição de fazer. Mas ele não fez porque Deus não permitiu. Deus só permite aquilo que no final vai resultar. Nós não sabemos. Isso é coisa assim, irmão. Por isso que Paulo vai dizer lá em Romanos, ó sabedoria, né? Só um Deus sábio pode fazer. Só Deus pode fazer isso. Mas até isso resulta na glória de Deus. Agora vamos para Gênesis, capítulo... Irmãos, aqui, eu não sei como é que está a referência aí, porque algumas edições do Estandarte de Cristo está Gênesis 1:20, mas não é Gênesis 50:20, tá? Então se estiver erradinho aí, vocês corrigem depois, tá? Gênesis 50:20. Gênesis 50:20. Diz a palavra do Senhor. Aqui é José falando. Vocês lembram o que fizeram com José, né? A maldade, venderam ele, jogaram ele no poço, depois nas terras, depois tiraram ele, venderam. A maldade que os irmãos fizeram com ele. Olha o que José diz: vós bem intentaste mal contra mim, porém Deus intentou para o bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar muita gente com vida. Então, qual foi a intenção dos irmãos de José? O mal. Matar, vender, prejudicar José. Mas o tempo todo Deus estava controlando aquilo e intentando o bem para José. E não só para José, até para eles, né? Porque depois eles vão ser salvos por José. Essa história de José assim, sempre me impressiona quando eu penso, porque é uma coisa mais maravilhosa assim, nós pensarmos, irmãos, como Deus estava no controle e resultou na salvação até deles, mostrando a misericórdia. Olha só, é por isso que Paulo vai dizer lá, Deus encerrou a todos sobre o pecado para usar de misericórdia para com todos. Ou seja, quem vai ser salvo mesmo, né?
Então Deus está dirigindo de forma sábia para mostrar a sua misericórdia, a sua bondade, como Ele é um Deus bom, gracioso. Eles estavam intentando o mal, mas Deus estava controlando de tal maneira, intentando o bem, até por meio daquelas ações malignas, pecaminosas. Isaías capítulo 10, versículos 6 e 7. Vamos ver também. Isaías capítulo 10, versículos 6 e 7. Diz assim a palavra do Senhor. Isaías capítulo 10, versículos 6 e 7. Bora ler a partir do 5 para pegarmos o contexto. Isaías capítulo 10, versículos 5, 6, 7 e 12. O 5 diz assim: Ai da Síria, a vara da minha ira, porque a minha indignação é como cajado nas suas mãos. Enviá-la-ei contra uma nação hipócrita, contra o povo do meu furor, lhe darei ordem, para que lhe roube a presa e lhe tome o despojo, e o ponha para ser pisado aos pés como a lama das ruas. Ainda que ele não cuide assim, nem o seu coração assim o imagine, olha só, antes no seu coração intenta destruir, desarraigar, não poucas nações. Vamos ler tudo para a gente entender. Diz assim: porque diz: não são meus príncipes, todos eles reis? Não é Calnom como Carquemes? Não é Amate como Arpade? E Samaria como Damasco? Com a minha mão alcanço os reinos dos ídolos, cujas imagens esculpidas eram melhores do que as de Jerusalém e do que as de Samaria. Porventura, como fiz a Samaria e aos seus ídolos, não faria igualmente a Jerusalém e aos seus ídolos? Por isso acontecerá que, havendo o Senhor acabado toda a sua obra no Monte Sião e em Jerusalém, então castigarei o fruto da arrogante grandeza do coração do rei da Síria e a pompa da altivez dos seus olhos. Olha só que coisa, Deus diz assim: eu estou controlando a fúria da Síria para castigar Israel. Entendeu? Mas depois, porque diz assim: ai da Síria, a vara da minha ira, porque a minha indignação é como cajado nas suas mãos. Enviá-la-ei contra uma nação hipócrita, contra um povo do meu furor. Mas depois que Deus faz isso, depois que Ele fizer isso, como diz aqui, por isso, versículo 12, acontecerá que, havendo o Senhor acabado toda a sua obra no Monte Sião em Jerusalém, então vai castigar a arrogância da Síria. Percebe? Então Deus está controlando aquela arrogância para punir Israel. Mas quando Deus acabar, Deus vai punir a arrogância. Então, tudo isso está cumprindo um propósito divino. Deus está controlando, mas Deus não está aprovando aquilo. Mas Deus está controlando, Deus não aprova o pecado de Israel. Por isso Deus traz a ira sobre aquele pecado, justa ira, e usando a arrogância de uma outra nação. Mas Deus também não aprova a arrogância. E Deus controla aquilo para cumprir o seu propósito, mas depois Deus vai trazer condenação e destruição sobre os arrogantes da Síria, sobre o rei da Síria. É interessante isso aqui. Então tudo isso está cumprindo o desígnio de Deus. Salmo, também aqui está errado, irmãos, é Salmo 50, versículo 21. Salmo 50, versículo 21. Salmo 50, versículo 21. Salmo 50, versículo 21, que diz assim: estas coisas tens feito, e eu me calei. Pensavas que eu era tal como tu, mas eu te repreenderei e as porei por ordem diante dos teus olhos. Irmãos, Deus parece estar calado, Deus parece
que não está se importando com o pecado, mas não é verdade. Ele vai repreender no tempo certo, ele vai pôr os pecados dos ímpios diante dos seus olhos. Deus está controlando o pecado e aquilo está cumprindo o seu propósito, mas Deus não está aprovando o pecado. É isso que a confissão diz e é isso que esse salmo está dizendo. Ninguém pense que porque Deus ainda não puniu um pecador, é porque Deus não se importa. É porque no final das contas, até aquele pecado está cumprindo algum propósito de Deus, mas no tempo certo, como ele fez com a Síria, ele vai trazer juízo. Né? Das duas umas, ou aquele pecador se arrepende, ou ele vai ser condenado. Né? E Deus tem um propósito em tudo, mas ninguém pense que Deus aprova o pecado. Deus não aprova o pecado. Então a confissão diz: ele é santíssimo, não é nem o aprovador, nem o autor do pecado. 1 João 2,16. 1 João 2,16. João 2,16. Diz assim a palavra: porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não é do Pai, mas do mundo. Então, não tem nada a ver com Deus. Não tem nada a ver com Deus. É do mundo. Então Deus não é autor daquele pecado, não aprova aquele pecado, mas nós vimos que Deus controla para um fim santo. Né? Então Deus tem os seus bons propósitos. Então o que é que nós vimos aqui nesse parágrafo? A onipotência, sabedoria, inescrutável, infinita bondade de Deus, tanto manifesta em sua providência, na qual o seu conselho determinado se estende até mesmo à primeira queda e a todas as outras ações pecaminosas, tanto de anjos como de homens. Como nós vimos em Romanos, nós vimos em relação ao pecado de Davi, quando ele fez aquela contagem, e não por meio de mera permissão, os quais ele também muito sábio e poderosamente delimita e de forma variada ordena e governa, como ele fez com a cólera do rei da Síria. Lembra que eu falei, Senaqueribe? E ele diz: até a cólera resulta na louvor a Deus e o resto Deus restringe. Então ele está controlando, ele não largou o pecado, não, ele tem um controle sobre até as ações pecaminosas. E é uma multiforme dispensação para os seus próprios e santos fins, como nós vimos no caso do pecado dos irmãos de José, que Deus estava determinando aquilo e de uma maneira sábia, controlando todos os eventos para o bem. E como aconteceu com Isaías, que Deus estava usando o rei da Síria, né, para punir Israel, mas depois Deus ia punir o rei da Síria. E ainda assim, de forma que a pecaminosidade desses atos procede da criatura e não de Deus, que sendo santíssimo e justiça não é, nem pode ser o autor ou aprovador do pecado, como nós vimos no Salmo 50, 21, que Deus não está... pensavas que eu era como tu, não, eu vou punir o pecado. 1 João 2,16 diz que Deus não está... O pecado, a concupiscência da carne é do mundo, não de Deus. Então está aqui, meus irmãos, está bem provado, né? Vamos para o parágrafo 5º. Eu vou falar até o tempo ali que der, né? E aí a gente para e continua semana que vem, tá bom? O Deus muito sábio, justo e gracioso. Sim, deixa eu dar o título, né? O tema, eu esqueci. Se vocês quiserem anotar, o tema do 4º parágrafo: providência e a relação com a queda e os demais pecados. A providência e a sua relação com a queda e os demais pecados. Esse é o tema do 4º parágrafo: a providência e a sua relação com a queda e os demais pecados. O 5º parágrafo vai falar: e os pecados dos crentes, os pecados dos eleitos? E aí, como é que fica a questão da providência em relação ao pecado dos eleitos? Até nisso Deus tem um propósito. Então a confissão vai dizer assim: o Deus muito sábio, justo e gracioso frequentemente deixa por algum tempo seus próprios filhos em diversas tentações e na corrupção dos seus próprios corações para castigá-los pelos seus pecados anteriores, ou fazer-lhes conhecer o poder oculto da corrupção e engano dos seus corações, para que eles sejam humilhados e para elevá-los a uma dependência
mais íntima e constante do seu próprio auxílio, e para torná-los mais vigilantes contra todas as futuras ocasiões de pecado e para outros santos e justos fins, de forma que seja o que for que ocorra com todos os seus eleitos, é por sua designação tanto para a sua glória como para o bem deles. Então, irmão, vamos pensar aqui. Deus, muito sábio, justo e gracioso, frequentemente deixa por algum tempo seus próprios filhos em diversas tentações. Um detalhe que eu quero chamar a atenção aqui, esse parágrafo ele fala do pecado dos eleitos. O parágrafo seguinte, não vai dar mais tempo para nós lermos hoje, fala do pecado dos ímpios. Observe como a confissão ela chama a atenção para os atributos divinos com relação ao pecado dos eleitos, dizendo assim: Deus sábio, justo e gracioso. Agora, quando vai tratar do pecado dos ímpios, quanto aos pecados ímpios, parágrafo 6º, a quem Deus, como justo juiz por pecados anteriores, segue e endurece. Então, aqui a ênfase é a justiça, Deus justo. E a ênfase do pecado dos eleitos é Deus gracioso. Justo também, porque sempre Ele é justo. A justiça não combate a graça. Mas a ênfase aqui é a justiça, é a graça que, de uma forma justa, vai salvar o eleito do pecado. Mas o ímpio não é salvo, então não recebe graça, é justiça. Então, quando nós somos salvos, é graça. Quando o ímpio é deixado, é justiça. E o pecado, dentro do plano de Deus, o pecado, quando o eleito peca, manifesta a sabedoria, a justiça e a graça de Deus. Então, a confissão diz assim: Deus muito sábio, justo e gracioso, frequentemente deixa por algum tempo seus próprios filhos em diversas tentações e na corrupção dos seus próprios corações. Então, Deus, Ele deixa por um tempo que tentações e corrupções atinjam o coração dos eleitos seus, dos seus servos. Por que Deus permite isso? Veja que Deus está no controle do pecado. Esses dois parágrafos particularizam a questão do pecado. O quarto parágrafo ele trata de uma maneira geral, mas o parágrafo 5º e o 6º particularizam, ou seja, em relação ao pecado do eleito, o 5º, em relação ao pecado do ímpio, o 6º. Então, particulariza, né? E o quarto trata de maneira geral. Perdão. Por que Deus permite o pecado do eleito? A confissão dá aqui alguns motivos. Primeiro, para castigá-lo pelos pecados anteriores. Segundo, para fazer-lhes conhecer o poder oculto da corrupção e engano dos seus corações. Terceiro, para que eles sejam humilhados. Quarto, para levá-los a uma dependência mais íntima e constante do seu auxílio. Quinto, para torná-los mais vigilantes contra futuras ocasiões de tentação e para outros santos e justos fins. Então, Deus tem um propósito quando Ele permite que o eleito, por algum tempo, seja dominado por tentações pela corrupção do seu coração. Vou repetir, quais são? Nós vamos repetir e vamos parar por aqui. Na semana que vem eu leio os textos, tá bom? Quais são? Por causa para castigar. Pecado é castigo de pecado. Então Deus castiga quem ama. Então pecado, irmão, é castigo. O pecado é uma coisa horrível, né? E castigo é uma coisa dolorida. Então, a consequência da teimosia vai trazer pecado. E o próprio pecado, quando Deus não livra logo do pecado, é porque Deus está trazendo um castigo pelos pecados anteriores. Então Deus está permitindo que o seu filho, Deus tem um propósito, como um pai que repreende o filho, sofra para o bem dele. E aquele pecado é uma repreensão, é uma permissão de Deus como um castigo por pecados anteriores. Isso também vai mostrar para o eleito o poder oculto do seu coração.
a corrupção do seu coração, engano do seu coração. Porque muitas vezes o cristão está achando que ele é o santo já, e aí ele cai, pá! Aí ele diz assim, e aquilo mostra que ele precisa tomar cuidado, não confiar em si mesmo. Você lembra de Pedro? Nunca te trairei, Senhor. Aí caiu. Para mostrar que ele tinha corrupção dentro dele, que ele tinha que tomar cuidado. Para que ele seja humilhado. Aquilo traz humildade, aquilo humilha. Porque o orgulhoso, irmãos, é aquela coisa que quando você está muito confiante de que você está bem, de que você... não, isso aí não me atinge, eu posso brincar aqui com pecado, não, eu sou santarrão, eu estou bem, você vai cair. Então, quando você cai, você percebe a maldade do seu coração, você é humilhado, aquilo começa a te humilhar. E para levá-los, outro motivo, a uma dependência mais íntima e constante do seu auxílio. Ou seja, se eu sou humilhado, eu passo a depender mais dele. É como Pedro estava cheio de orgulho e caiu. Aquilo mostrou para Pedro o seu coração mau, e isso fez ele ser humilde e fez ele depender mais de Deus, para torná-lo mais vigilante contra as futuras tentações e ocasiões de pecado. Ou seja, a partir dali você passa a ser mais sensato, você passa a observar assim, eu tenho que tomar cuidado. Parece quem, vamos dizer assim, já foi, dá um exemplo aqui drástico, né? Andava por aí pelo mato sem se importar, de repente é picado por uma cobra e consegue ser salvo, o antídoto é aplicado nele, consegue ser salvo, e vai tomar mais cuidado, né? Ele andava por aí, sei lá, sem um calçado apropriado, e agora ele vai usar um calçado apropriado, ele vai tomar mais cuidado. Então, ele vai tomar mais cuidado, vai ficar mais vigilante, orar e vigiar. O orgulho leva a displicência, mas agora ele, na humildade, depender de Deus, vai orar mais, vai buscar mais a Deus, ele vai ser mais cauteloso. E para outros santos e justos fins, ou seja, Deus tem muitos outros propósitos que nós não podemos nem mesmo alistar, porque Deus é sábio e Deus sabe o que está fazendo, de forma que seja o que for que ocorra com todos os seus direitos, é por sua designação para a sua glória, para o bem deles. Até isso é para a glória de Deus, para o bem deles. Agora, irmãos, por favor, não pense que isso é desculpa para o pecado. Muito ao contrário. Muito ao contrário. Isso mostra a gravidade do pecado, que nós temos que estar o quê? Vigilantes. Que o pecado é um castigo, gente. O pecado é sério. Então, isso aqui não é para que nós pensemos assim, então não é problema o pecado. Ao contrário. É para mostrar a gravidade do pecado, que isso é como um aguilhão que Deus muitas vezes pode usar se nós brincarmos com o pecado. Tá bom? Vou parar por aqui então. Aí semana que vem eu leio esses versículos e entro no pecado dos ímpios e encerro com a questão da igreja e a providência. Então, o tema desse quinto parágrafo é a providência e a sua relação com o pecado dos eleitos, tá? A providência e a sua relação com o pecado dos eleitos. Esse é o quinto parágrafo. É isso, meus irmãos. Se vocês tiverem alguma pergunta, tudo tranquilo? Vamos orar, Senhor, pedir que Deus abençoe. A semana que vem nós temos a última aula do semestre. Vamos orar. Ó Deus, obrigado por termos estudado esse tema tão sério, Senhor. Nos abençoe, nos fortaleça, nos instrua, para que nós vejamos a gravidade do pecado e corramos deste mal terrível. Ao mesmo tempo que sempre lembremos que o Senhor é gracioso e até quando caímos, o Senhor nos recebe, quando arrependidos voltamos para o Senhor e opera até mesmo benefício através desse mal. Ó Deus, tem misericórdia de nós e nos fortaleça, Senhor, e nos guarde do pecado e nos santifique, que nós possamos cada vez mais te amar e te servir, Senhor, para a honra e glória do teu nome e para o nosso bem nisso. Em Cristo Jesus oramos e agradecemos. Amém e amém. Amém, meus irmãos. Boa noite.